Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física de Halliday Resnick, 10ª edição. Problema 31. Um bloco começa a subir um plano inclinado sem atrito com a velocidade inicial v0 igual a 3,50 metros por segundo. O ângulo do plano inclinado é θ igual a 32,0 graus. Letra A. Que distância vertical o bloco consegue subir? Letra B. Quanto tempo o bloco leva para atingir essa altura? Letra C. Qual é a velocidade do bloco ao chegar de volta ao ponto de partida? Considerando o bloco sobre o plano inclinado, o mais conveniente aqui é considerar o eixo X na direção paralela ao plano e o eixo Y na direção perpendicular ao plano. Também vamos considerar que a origem desse sistema de coordenadas é a posição do centro de massa do bloco no início do movimento. A força de atração da Terra sobre o bloco, o peso do bloco, atua sobre ele e é vertical para baixo. A terceira lei de Newton diz que se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B exerce sobre A uma força de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Como o bloco pressiona o plano inclinado exerce uma força de reação sobre o bloco perpendicular à superfície, que chamaremos de força de reação normal e tem sentido do eixo Y positivo. Considerando o triângulo retângulo destacado, o primeiro ângulo agudo mede 32 graus. Temos um ângulo reto que mede 90 graus e o terceiro ângulo mede 58 graus, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Na figura, podemos identificar outro triângulo semelhante a este e imediatamente um ângulo de 58 graus, oposto pelo vértice ao ângulo de mesma medida do primeiro triângulo. Temos também outro ângulo reto. E o terceiro ângulo só pode ser igual a 32 graus, como no primeiro caso. Considerando o triângulo retângulo formado pela força-peso e suas componentes, a medida da componente x corresponde ao cateto oposto ao ângulo de 32 graus e a medida da componente y corresponde ao cateto adjacente. Ambas as componentes apontam nos sentidos contrários ao que definimos como positivo. A hipotenusa corresponde ao módulo da força-peso. O módulo do peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Os valores das componentes do peso são: o Px vai ser menos mg, que é o módulo de P, vezes o seno de 32 graus, e o Py vai ser menos mg vezes o cosseno de 32 graus, como já vimos. Aplicando a segunda lei de Newton nas direções x e y separadamente, teremos: na direção x, temos apenas a componente do peso, que deve ser igual ao produto da massa do bloco, e a aceleração adquirida por ele nessa direção. Então, menos mg seno de 32 graus, que é a componente x do peso, vai ser igual a massa vezes a aceleração x. A gente pode cancelar a massa aí, que aparece nos dois lados, e concluímos que o AX vai ser menos g seno de 32 graus. Na direção y, temos a força normal e a outra componente do peso. Perceba que o bloco move-se apenas na direção do eixo x que escolhemos. Então, ele não se move na direção y. E a soma das forças que atuam nessa direção deve ser nula. Então, a normal menos mg cosseno de 32 graus tem que ser igual a zero. Como estamos interessados apenas em saber a distância percorrida pelo bloco ao longo do plano, vamos utilizar apenas o resultado da primeira equação. Nessa direção, o bloco se move com aceleração ou desaceleração constante, e seu movimento será uniformemente variado, e podemos utilizar as equações mostradas. A velocidade inicial do bloco, nessa direção, é v0x igual a 3,50 metros por segundo, e como queremos saber a distância percorrida até ele parar, a velocidade final é vx igual a zero.
A aceleração nessa direção é ax igual a menos 9,8, que é o g, vezes 132 graus, que dá menos 5,193 metros por segundo ao quadrado. Substituindo esses valores na terceira equação da lista, ela se torna a velocidade final ao quadrado, zero ao quadrado, vai ser a velocidade inicial ao quadrado, 3,50 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, menos 5,193, vezes a posição final x, menos a posição inicial x0, que é zero. Então, zero vai ser elevando ao quadrado dá 12,25 e fazendo a multiplicação aí dá menos 10,39 vezes x. Passando esse termo negativo para o outro lado, 10,39x é igual a 12,25. Então, o x vai ser 12,25 dividido por 10,39, que dá 1,179 metros. Escrevendo este valor com 3 algarismos significativos, que é a precisão das medidas utilizadas, ele se torna x igual a 1,18 metros. O instante em que isso acontece pode ser determinado utilizando a primeira equação da lista. O Vx, a velocidade final, zero, vai ser o V0x, 3,50, mais a aceleração, que é menos 5,193 vezes t. Passando o termo negativo para o outro lado, 5,193 vezes t é igual a 3,50. Então, o t vai ser 3,50 dividido por 5,193, que dá 0,6740 segundos. Escrevendo o resultado com 3 algarismos significativos, ele se torna t igual a 0,674 segundos. Como não existe atrito entre o bloco e a superfície, depois de parar, o bloco descerá o plano, acelerado pela componente x do peso, e chegará ao ponto de partida com velocidade de mesmo modo da velocidade inicial, mas o sentido contrário. Então, nesse instante, o módulo da velocidade do bloco é Vx igual a 3,50 metros por segundo.